Olá, amigos, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, Dr. Gerson. Como é que está, doutor? Tudo bem? E aí, Cleiton, tudo jóia? Agradecer pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar aqui participando do podcast de vocês. Excelente programação. E assim, fiquei contente e surpreso com o convite, mas não podia deixar de vir de jeito nenhum. Que bom. Irmão, para quem não conhece, Dr. Gerson, o que é que você pode falar aqui sobre quem é a sua pessoa? Pois é, meu nome é Gerson Barbosa do Nascimento. Eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Vim para Caicó após minha formação, depois de formado. E a intenção, confesso aqui, a primeira confissão de hoje. Confesso que vim para Caicó para passar uns 5 anos, 6 no máximo. Né? Já são 33 nessa história. Então, tenho 58 anos, farei 34 anos de formado no final do ano, em dezembro, medicina. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz pós-graduação em cardiologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-graduação em terapia intensiva. Mestrado em educação. Sou professor da UFRN. E sou delegado regional do Conselho Regional de Medicina aqui na região do Seridó. Então, assim, é muita coisa, mas é coisa boa. Não tem nada ruim, não. É tudo coisa boa, trabalho bom. Não tenho que reclamar da minha vida em nenhum momento. Que bom. Por que medicina? Rapaz, isso eu não sei lhe explicar como foi que isso aconteceu, não. O que eu pensava quando criança, e que eu tinha certeza quando criança, era que eu tinha que estudar para ter uma profissão que me remunerasse bem e que eu pudesse viver dessa profissão. E aí, como as dificuldades em casa eram muito grandes, meu pai trabalhava na oficina mecânica lá em Natal e minha mãe era dona de casa. Meu pai trabalhava na oficina mecânica que depois virou a fábrica de Selvagem, de bug. Depois ele já trabalhava lá na oficina e depois a oficina se transformou na fábrica e ele continuou trabalhando lá até falecer. E eu via a dificuldade que a gente passava, né? E dizia, rapaz, eu tenho que estudar. E eu sempre gostei de estudar. E eu lembro que uma vez, no colégio, estudei num colégio municipal lá em Natal, a Escola Municipal Monsenhor Joaquim Honório. Fiz todo o meu primeiro grau, naquela época era primeiro grau. E teve uma entrega de boletim, e a professora, quando entregou o meu boletim à minha mãe, disse a ela, e eu estava junto, né? Ela me chamou, e minha mãe me acompanhou, ela me entregou o boletim e disse, esse aqui é o doutor da turma. Né? E isso foi no terceiro ano do primário, do primeiro grau. E aquilo ficou na minha cabeça, disse, o doutor da turma, então é porque eu tenho nota boa, né? E eu realmente tinha umas notas boas naquela época. E aí isso me chamou a atenção para essa possibilidade, e eu fui começar a conversar com outras pessoas, outras professoras, para saber o que era e quais as possibilidades que eu tinha. E todos os meus professores, sempre me deram muita força. Não, você gosta de estudar, você é batalhador, você é inteligente, então eu acho que você pode fazer medicina, dá certo. E na minha família não teve nenhum médico, né? Não tinha médico na minha família. Então uma tia, um tio, ele disse, o que é que você quer com medicina? Você, de família pobre, vai fazer medicina como? Vai passar nesse vestibular nunca? E aí eu também escutei, mas tomei isso como um incentivo. E disse, não, isso aqui vai ser a minha profissão e o meu futuro. E aí, desde essa época, do terceiro ano do primeiro grau, que eu já tinha essa ideia, e isso foi só fortalecendo, e quando eu cheguei no segundo grau, já dizia que ia fazer vestibular para medicina e queria continuar estudando na escola pública. E aí um primo de meu pai, que era aposentado funcionário federal dos Correios, me chamou na casa dele e disse, seu pai me disse que você quer fazer vestibular para medicina e você quer estudar num colégio público e trabalhar de dia para ajudar em casa. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um colégio para você estudar e vou ajudar lá na sua casa para você fazer vestibular para medicina e dar certo. E assim ele fez. Esse primo de meu pai, ele e a esposa só não tinham filhos, nem nada. E ele assim fez, ele bancou o meu segundo grau todinho, pagou meus estudos.
Ele sempre mandava dinheiro para ajudar as despesas lá da minha casa, para que eu não precisasse trabalhar. E foi assim, eu tive essa bênção de ter essas pessoas que me ajudaram, né, nesse caminho e permitiram que eu focasse no meu esforço de passar no vestibular, que era o que tinha de acesso. Não tinha ENEM, não tinha cota, não tinha nada. Era vestibular. Vestibular tinha 40 vagas para medicina e quem tivesse mais pontos passava. Era assim. E assim aconteceu. Em 84, no segundo semestre de 84, eu comecei a fazer o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bacana. É. E ao concluir a formação de medicina, por que cardiologia? Aí é a história da outra paixão, né? Ao longo do curso, são 6 anos, o curso de medicina é um curso muito intenso. E aí, como Caicó tem a faculdade de medicina e tem muito estudante, né, eles sabem exatamente o que eu estou falando. E os familiares também sabem, e os amigos desses estudantes também sabem. O curso de medicina é muito intenso, é muita informação que se passa e que se recebe ao mesmo tempo, né? É livro para estudar, é apostila, é capítulo é artigo de trabalho científico, atendimento de paciente no ambulatório, no posto de saúde, nas enfermarias dos hospitais, nas urgências dos hospitais, na UTI. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao longo do curso, você vai tendo contato com várias especialidades. Não é um contato muito profundo, mas é um contato para formar um clínico geral bem formado, certo? Então, um estudante de medicina, quando ele termina o curso, ele não tem a experiência profissional, obviamente que ele é um recém-formado, mas ele tem uma formação de abordar vários assuntos e vários aspectos de muitas especialidades, de todas as especialidades médicas, né? À exceção, talvez, da anestesiologia, da cirurgia, que são, né, outras habilidades que são necessárias para exercer, mas as clínicas, né, as especialidades que são clínicas, que são de atendimento clínico, sem procedimento, eles têm sim uma formação excelente, de uma maneira geral, para abordar vários assuntos. E ao longo desses contatos, a gente vai se identificando com algumas situações, né? Algumas especialidades a gente acha melhor, outras especialidades a gente cumpre a tabela, né? A gente tem que estudar, tem que fazer prova, tem que aprender o básico, ou um pouco mais do que o básico, mas existem algumas que vão lhe seduzindo mais. Tem umas que vão chamando mais a atenção da gente. Isso aconteceu comigo em basicamente 2 especialidades, a cardiologia e a nefrologia, que cuida de doenças renais, né? Eu fiquei um tempo nessa dúvida se eu faria cardiologia ou nefrologia. O que aconteceu em seguida foi que algumas oportunidades foram aparecendo de estágio e de professores que convidavam, que chamavam para a gente acompanhar um atendimento ou outro. E isso começou a acontecer com mais frequência na cardiologia. E aí eu comecei a ter mais contato, mais aprofundado com a especialidade de cardiologia. E aí depois foi natural que eu me decidisse por fazer a cardiologia. Bacana. E quando é que você veio para Caicó? Rapaz, foi minha esposa, minha esposa, ela terminou a faculdade 1 ano antes de mim. Ela é farmacêutica. E o pai dela comprou um laboratório dela para ela aqui em Caicó, né? E ela terminou a faculdade e veio para cá para tomar conta desse laboratório. E aí eu já frequentava aqui, mas assim, para a Festa de Santana, né? Com a família dela, na família dela que mora aqui, uma parte da família da mãe dela que mora aqui, e os avós que moravam no sítio, né? Depois de Jardim, lá em Brejo. E comecei a frequentar, e aí, como ela já estava aqui, a gente não tinha casado ainda, né? A gente começou a namorar no colégio, nesse colégio que eu fui estudar particular, que o primo de papai pagou. A gente se conheceu lá e começou a namorar lá. Depois a gente fez vestibular, passou no mesmo vestibular, né? No mesmo período, no mesmo vestibular, no mesmo ano, na mesma época. Ela fez farmácia, eu fiz medicina, ela terminou 1 ano antes e veio para cá. E aí eu ainda faltava cursar 1 ano de medicina. E aí a gente combinou, disse, não, você vai para lá e quando eu terminar, eu vou para lá, né? E aí a gente passa uns 5, 6 anos, que é o tempo que a gente se estrutura um pouquinho financeiramente, e aí a gente volta para Natal
para continuar a vida profissional aqui, em Natal. Beleza, e assim a gente combinou, ela veio para cá, e aí quando eu terminei, fui fazer minhas especializações, aprofundar mais na área da cardiologia, e depois vim para cá. E aí as coisas foram acontecendo, consultório, emprego, e foram acontecendo, depois vieram os filhos, e a gente foi ficando. E hoje, graças a Deus, a gente não tem nenhuma intenção de ir embora daqui de Caicó, 33 anos, quase 34 anos depois. E Caicó foi muito generoso comigo, né? As pessoas de Caicó sempre foram muito generosas. Siridoense é diferenciado. E quando o povo diz Caicó é diferente, é porque é diferente mesmo, viu, pessoal? Caicó é diferente. Então, e aí, tanto é que alguns alunos nem sabem, quando perguntam se eu sou de Caicó, eu digo, não sou de Caicó. Não, mas como é que pode, você não é de Caicó? Não sou de Caicó. Mas me apaixonei. Mas aí fui adotado, né? Fui adotado e já tenho título de cidadão, então já sou de Caicó, né? Então já recebi um título lá na Câmara de Vereadores, graças a Deus. E não pretendo realmente ir embora de Caicó. Não tem, já quero me aposentar e ficar por aqui mesmo, fazendo outras coisas, né? Outros projetos, né? De mídia e tal, que a gente tem por aí. Bacana. Nessa jornada aí de mais de 30 anos, já consultando aí pacientes, quais são os problemas mais, vamos dizer assim, rotineiros que você consegue, que chegam lá no seu consultório? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a queixa mais comum do atendimento da cardiologia é a pressão alta. A hipertensão arterial é a queixa mais comum. Não há nenhum dia de atendimento que a gente não tenha essa abordagem com alguma pessoa, com algum paciente. Ou o paciente que já é hipertenso, já faz acompanhamento, já toma remédio, já tem um diagnóstico confirmado, ou um paciente que vem com suspeita ou por elevação da pressão arterial em alguma ocasião e que quer realmente investigar para saber se é verdade, ou se realmente se tem o diagnóstico confirmado, tá certo? Então, a hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, né, como popularmente é conhecido, é a queixa mais comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Certo. Próximo a ela, qual seria o top 2 aí? Aí a gente tem aqueles pacientes que procuram a consulta porque sentiram uma dor no peito e já tem uma história na família de infarto, né? E de doença de coração e ficam com medo e vêm, né? E tem aqueles pacientes que procuram a consulta com o cardiologista porque vão realizar um procedimento, uma cirurgia, e o médico pediu o famoso risco cirúrgico, ou avaliação cardiológica pré-operatória, e que precisam fazer. E aí não necessariamente tem uma queixa, mas vem porque precisam fazer, né? Precisam do documento, do laudo, do risco cirúrgico, da avaliação para o procedimento. Então, esses três, né? Lógico, aí tem aqueles outros pacientes. O paciente que tem um diagnóstico de diabetes, que o médico que acompanha a diabetes encaminha para fazer a avaliação do coração também, que é uma associação comum, frequente e perigosa de pressão alta com diabetes, né? Quando a gente fala de situação perigosa, é para desencadear outras doenças, né? Para levar a outros quadros, em consequência do não controle da pressão e do diabetes. Então, é essa junção aí dessas coisas. E a avaliação também, que tem ficado muito comum, graças a Deus, de pessoas que querem praticar alguma atividade física, algum exercício físico. Essa é a melhor consulta, né? Essa é a melhor consulta, porque é aquela pessoa. Isso, é aquela pessoa que não tem uma doença estabelecida, não sente nada e quer fazer a avaliação para poder ter um rendimento, né? E fazer a prevenção, e quanto mais cedo melhor, para evitar que alguma doença se instale, né? Esse é o melhor dos mundos, né? A avaliação preventiva, a cardiologia preventiva. Isso é maravilhoso. Quando acontece, é fantástico. Já que a hipertensão, pressão alta, é um top one aí das consultas, eu imagino que deve ser a nível nacional, né? Acredito que sim. Quais seriam as prevenções e os cuidados que os pacientes deveriam ter para evitar esse tipo de problemas? E que dica você daria aí para o pessoal? Pois é, primeira coisa, deixa eu falar olhando para as pessoas. Pessoal, pare o que você está fazendo, não faça mais nada. Só olhe para cá, só escute. Preste atenção. Pressão alta não tem sintoma.
pressão alta não tem sintoma. Não espere sentir alguma coisa para você procurar avaliar os níveis da sua pressão arterial. Certo? Dica 2. Só há uma maneira de saber se você é hipertenso ou não. É verificando a sua pressão arterial. Quem dá o diagnóstico são os níveis da pressão arterial que a gente verifica com aquele aparelhinho no consultório, nas farmácias, nos hospitais. É aquilo ali que dá o resultado numérico da sua pressão arterial e que pode levar a um diagnóstico de hipertensão. Ouviram? Prestou atenção? Se ligue que isso aí pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, a pressão arterial, a hipertensão arterial é uma doença assintomática, é uma doença crônica e que, se não for previamente ou muito bem diagnosticada e conduzida, vai sim levar a outras doenças. É o que a gente chama de fatores de risco. Existem algumas doenças que também são fatores de risco. De risco para quê? De risco para infarto, para AVC, certo? Para insuficiência renal. Então, pressão arterial alta, diabetes são doenças crônicas e que são também fatores de risco para essas outras doenças. Infarto, AVC, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Então, é importantíssimo que a gente tenha o hábito de mandar verificar a pressão arterial, para a gente saber como ela está. É lógico que, se eu fizer uma atividade física, um exercício físico, uma academia, uma corrida, uma caminhada, e chegar, me sentar e verificar que minha pressão, ela vai estar um pouco mais elevada do que o normal. Mas eu preciso saber qual é o meu normal, para eu ter um parâmetro de comparação, entendeu? Qual o parâmetro de comparação para saber se está alto ou não? Pronto. Para o diagnóstico de hipertensão arterial de consultório, que a gente chama, a Sociedade Brasileira de Cardiologia definiu os níveis de pressão de 14/9, 140/90, como a partir disso aí, de 14/9 para cima, o indivíduo ele pode ser considerado hipertenso, certo? Não é aconselhável que esse diagnóstico seja feito na primeira consulta. Por quê? Porque na primeira consulta, né, todo mundo que vai na primeira consulta, mesmo que não seja na primeira consulta, que vai a um consultório médico, a tendência é que fique tenso, né? Que o fator emocional influencie e que a pressão suba naturalmente, né? Então, a verificação de uma pressão elevada isoladamente não é suficiente para dar o diagnóstico. O diagnóstico ele é aconselhado que faça em uma segunda visita, a não ser que naquela primeira verificação o indivíduo já apresenta uma pressão de 200/120, sabe? De 20/12, ou 20/10, ou 18/11. Acima de 180/100, nesse nível de 180% para cima, a gente já permite o diagnóstico com a avaliação isolada, né? Com a consulta única, na primeira consulta. Fora isso, a gente precisa fazer algumas comparações de níveis de pressão dentro do consultório e níveis de pressão fora do consultório. E a gente faz essa comparação porque dentro dessa dicotomia entre quem tem pressão alta e quem tem pressão normal, né? Pode parecer simples, mas não é só isso que acontece. Existem aquelas pessoas que têm pressão normal, mas no consultório dá alta. Existem aquelas pessoas que têm pressão alta, mas no consultório dá normal. Então, todas essas condições, né, existe um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o documento que a gente chama de diretrizes, que abordam todos os assuntos relacionados à cardiologia, e a hipertensão é um deles, e é um dos mais importantes. Todos esses indivíduos, essas características, elas são consideradas e tem nome para isso, né? Tem hipertensão do jaleco branco, do avental branco, né? Aquele indivíduo que não é hipertenso, mas toda vez que chega no consultório, no hospital, enfim, que vai verificar a pressão está alta, mas ele não é hipertenso. Então a gente precisa saber como é que está a pressão dele fora daquele ambiente, para dar o diagnóstico correto. E o contrário também existe. Existe indivíduo que é hipertenso, nem sabe que é hipertenso, muitas vezes, e quando chega no consultório, por um efeito de se sentir seguro porque está diante de um profissional, né, a pressão normaliza. Sabe? E aí eu tenho dois problemas sérios, Cleiton, muito sérios. Eu posso estar
dando remédio para um paciente que está apresentando pressão alta dentro do consultório sem ser hipertenso, e posso estar, e não precisa de remédio, e posso estar deixando de dar remédio a um paciente que está com a pressão normal no consultório e fora do consultório está alta e precisa de um remédio. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que acompanhar os níveis de pressão desse paciente. Geralmente, esse acompanhamento para ter 100% de certeza e clareza é o quê? Um mês, 2 meses, uma semana? Um mês é o ideal. Um mês, em torno de 30 dias, é o que a gente consegue estabelecer legal. Se aquele paciente é realmente às vezes precisa de mais um tempo, de outros exames, enfim, porque existem outras condições que podem levar à elevação da pressão arterial, podem, que a gente chama de hipertensão secundária, a gente precisa avaliar o funcionamento dos rins, o funcionamento do fígado, as taxas de colesterol, essas outras coisas, né, que podem influenciar. Então, às vezes a gente precisa de mais tempo. Mas, considerando uma primeira consulta com níveis de pressão elevados, dependendo do que a gente conversa com o paciente, é um paciente que não faz nenhuma atividade física, é um paciente que não tem uma alimentação bem equilibrada, é um paciente que fuma, que bebe, que é muito estressado, né, muito envolvido com o trabalho, tem muito problema em casa, não consegue relaxar, não dorme direito, né, tá com sobrepeso, com obesidade, tem outros fatores que influenciam aquilo ali. Então é um paciente que eu vou ter que acelerar um pouquinho esse processo, porque eu preciso definir muita coisa para esse paciente, né? Não é só quanto está a pressão naquele momento, certo? Esse é o pontapé inicial, digamos assim, né? Para dar o diagnóstico. Eu preciso saber quanto é que está a pressão, os níveis tensionais, os níveis de pressão arterial daquele indivíduo. Isso é o que a gente parte daí. Aí, com esse número em mãos, eu vou avaliar o que é que, além disso, o que é que esse indivíduo tem. Porque quanto mais outros fatores ele tiver, maior é o risco dele desenvolver algum problema no futuro e mais rapidamente eu preciso agir para controlar esses fatores, incluindo a pressão arterial. É o que a gente chama de estratificação de risco. A gente pega os níveis de pressão arterial, vê outros fatores de vida desse indivíduo, junta tudo numa panela, né? E faz o diagnóstico, e aí a gente discute, ó, a gente pode fazer isso, a gente pode, eu preciso que você mude sua alimentação, eu preciso que você comece a fazer uma atividade física, eu preciso que você procure identificar quais são aqueles fatores que estão, né, tirando a sua paz, a sua capacidade de relaxar e resolvê-los na medida do possível. Então, assim, é todo um trabalho, né, que a gente vai começar a planejar, logicamente, envolvendo o indivíduo, a família, o marido, a esposa, os filhos, enfim, quem tiver interesse, né, ou envolvido nesse ecossistema de cuidado àquele paciente. Sabendo do problema, sabendo dos riscos agora, qual seria a forma de prevenir tudo isso? A melhor forma de prevenir é procurar o atendimento médico sem esperar sentir nada. A melhor prova de saber se eu sou hipertenso ou não é mandando verificar a pressão. Às vezes o pessoal, não, eu vou tirar a pressão, eu vou aferir a pressão, não é tirar, é aferir. Verifique a pressão, vá aferir sua pressão, tire a sua pressão, mas faça. Pode usar o verbo que você quiser, contanto que você execute a ação. Procure verificar a sua pressão arterial. Procure ter o conhecimento de quanto está. Porque essa pressão ela vai mudar ao longo da sua vida. Quanto mais jovem você tiver esse conhecimento, o acesso a essa informação, mais tempo você tem para trabalhar essa informação e detectar, né, variações mínimas. E aí você, minha pressão até ontem, e pressão é assim. O cara faz, eu nunca tive pressão alta, aí acordei hoje, aí fui não sei aonde, estava verificando a pressão, mandei verificar minha pressão estava alta. O organismo da gente é assim. Ele não manda aviso, não. Não manda o boleto, não manda a cartinha do Serasa, não manda o oficial de justiça com a intimação na casa da gente, não. Ela simplesmente eleva. Ela simplesmente sobe. Né? E é lógico que isso tem um fator também genético, que aí esse a gente não muda. Né? Fator genético a gente não muda. Não tem como mudar DNA ainda. A gente vai ter no futuro. Não sei se eu vou alcançar, mas a gente vai ter como mudar o DNA. Vai fazer o diagnóstico das doenças crônicas na gravidez, no feto. Dizer assim, esse feto aqui tem um DNA, tem um código genético que predispõe a câncer, a pressão alta, a infarto, então a gente vai tratar dentro da barriga da mãe. Quando ele nascer,
ele já vai estar sem esses riscos. E aí vai se submeter só aos riscos ambientais. Eu acredito que isso vai acontecer. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Então, quanto mais cedo a gente começar, maiores as chances da gente tem detectar, planejar e muitas vezes nem precisar tomar remédio. O remédio seria uma caminhada, uma alimentação equilibrada, é não beber, é não fumar, é não procurar não se estressar. Esse é o tratamento, que a gente chama de mudança de estilo de vida. Mudar estilo de vida é amadurecer, é crescer, é entender que o corpo precisa de cuidado. O que, assim, falando aqui um pouco sobre mitos e verdades, Tá. o que é que você poderia dizer nessa jornada de tempo aí, do que você já escutou de absurdo? A gente esquece, acaba esquecendo. Eu disse a mim mesmo que uma vez que eu ia escrever, começar a escrever para anotar, para não esquecer, mas não tem jeito. É impressionante. Uma coisa que a gente ouve, né? Eu acho que todo mundo já ouviu. Vocês já devem ter ouvido também. Manga com leite. Manga com leite, isso aí é. Dá pressão alta. Mata. Não, mata não, pode tomar. Dependendo da manga e do leite. A galera diz assim, o sal rosa do Himalaia é um produto que tem milhões de anos nas cordilheiras não sei de onde, que é muito bom, é melhor do que usar o sal comum, normal. Vocês já ouviram falar nisso, né? Já ouviram, né? Já, né? Já. Então, o sal rosa do Himalaia é um sal. É sal. Só é rosa. Isso é do Himalaia e às vezes nem é de lá. É só um sal daqui de perto mesmo, corado com corante rosa. Mas o sal é sal, certo? E o sal, se o organismo da gente tiver uma sensibilidade maior, a gente vai responder com a elevação do nível de pressão arterial, dos níveis de pressão arterial, se a gente consumir comida salgada. É todo mundo que tem essa sensibilidade aumentada? Não. Tem gente que não tem. Mas o consumo elevado, né, de quantidades elevadas por muito tempo, vai causar danos ao seu sistema circulatório, aos seus rins, ao seu coração e, consequentemente, à sua pressão. Tá? Então, o sal rosa é mito. O sal negro é mito. Se você, em sua alimentação, puder ingerir uma quantidade controlada de sal, é melhor. Se você, quanto menos, melhor. É lógico que, eu não vou dizer aqui que é muito saborosa uma comida sem sal, porque não é. Mas é muito saudável. Não tenha nem dúvida. Independente de você ser sensível ou não, ou ser mais sensível ou menos sensível ao sal. O que é que poderia substituir o sal para que desse o mesmo sabor, a mesma intensidade? Aí tem várias estratégias que a gente utiliza, né? A gente se lança a mão do nutricionista amigo, encaminha um paciente, ou de confiança do médico, encaminha um paciente para lá, porque existem várias estratégias que podem ser utilizadas. Existe uma estratégia que a minha nutricionista, a doutora Isabelle, me ensinou, que chama-se sal verde, que não é corado, né? Mas é o nome de uma cor também, que é você juntar algumas ervas, né? E fazer tipo um sal sem sal, né? Uhum. Então, tem várias maneiras de fazer, né? E é muito legal porque você consegue dar um sabor à sua comida sem precisar de sal. O próprio limão que você pode colocar na sua comida, né? Que seja preparada sem sal, tá certo? Então, assim, são várias estratégias que podem ser utilizadas. Do ponto de vista de mercado, existe um tipo de sal que, na verdade, esse sal que a gente utiliza na alimentação, na comida, é um sal que é o cloreto de sódio, que é exatamente o que faz mal se for consumido em excesso. Existe um sal que substitui o sódio pelo potássio, que é um outro íon, é uma outra substância, que tem menos agressividade em relação aos efeitos que o sódio. Então, existem uns tipos de sal que são preparados, são fabricados sem o sódio ou com uma quantidade bem menor de sódio ou com uma quantidade maior de potássio. E aí dá um equilíbrio que permite a gente consumir também, né? E quando a gente se acostuma, realmente, a comida sem sal, ela passa a não causar tanta repugnância, né? Ou tanta dificuldade da gente comer. Então, é uma questão só
Mudança de hábito. De mudança de hábito mesmo. Agora, é um processo, né? Mudar hábito, adquirir hábito novo, é sempre um processo. Não é uma coisa que você vai dizer, daqui a uma semana eu vou estar tranquilo comendo sem sal, eu não vou estar tomando café, né? A gente já pode ir para outro mito? Pode. Parei no café, eu lembrei. Eu lembrei da história do café, né? Dizer, a pessoa não pode tomar café, faz mal pro coração, né? Então, assim, na verdade, cai na mesma, digamos assim, no mesmo problema do sal, por exemplo, que é o excesso do consumo, tá? Se você não tiver uma alergia específica ao café ou a alguma substância, né, a cafeína, por exemplo, você tomar uma xícara de café, por exemplo, pela manhã, e uma xícara de café no final da tarde ou à noite, né, não vai lhe fazer mal, de uma maneira geral, não. Tá? Agora, se você consome 3 garrafas de café, né, por dia, com certeza você vai ter algum efeito em algum momento da sua vida gerado, né, por esse consumo excessivo de café. Tá bom? Então, esse é um semi-mito, digamos assim, que tem relevância dependendo da quantidade que é ingerido. Né? O café do dia a dia, né, não vai trazer tanto problema quanto 1 litro, 300 ml, 400 ml de consumo de café diariamente, de domingo a domingo. É igual a remédio. O remédio, ele mata ou cura? Pronto. O remédio depende da dose. Exatamente. Depende da dose. do tamanho, da quantidade ingerida, né? Exatamente. Tanto pode fazer o bem, como pode fazer o mal. O que caracteriza o veneno é a quantidade, né? É a dosagem. Eu não sei se pode dizer assim um mito, mas assim, eu vejo que recentemente eu vejo bastante jovens tomando pré-treino e tomando alguns energéticos, fazendo com que eles estão tendo muita arritmia, pessoas morrendo do coração. O que é que você poderia falar sobre esse assunto? É extremamente importante você ter tocado nesse ponto, porque aí vai cair no mesmo raciocínio, mais ou menos, da história do café, com relação à facilidade do acesso, né? Que hoje a gente tem muito mais facilmente, né? E a quantidade que isso é ingerido, certo? Nem toda substância que é utilizada como pré-treino é uma substância potencialmente maligna, certo? Mas o raciocínio é o mesmo. Eu preciso saber o que eu estou tomando, eu preciso saber como o meu organismo responde àquela quantidade daquela substância e principalmente que substância é essa. Porque assim, o que é isso? Não, é um pré-treino. Tá, mas é o que tem nesse pré-treino? É cafeína? É taurina? É o que tem? Certo? Porque algumas pessoas podem usar o pré-treino e ir treinar e não acontecer absolutamente nada. Nem durante o treino, nem antes do treino, nem depois do treino. E nem na vida da pessoa. Mas algumas pessoas, por alguma predisposição específica, podem tomar alguma coisa por um tempo e ter morte súbita na academia. Certo? E aí, outro mito, mas depois eu falo, me lembre. Morte súbita. Certo? E aí a gente precisa esclarecer o que foi que causou aquilo ali. Uma pessoa jovem, saudável, estava na academia e morreu, de repente. Foi de alguma substância que ele utilizou? Entendeu? Então, essa questão ela é muito importante e é um ramo, uma subespecialização, uma subespecialidade da cardiologia que tem crescido e se desenvolvido muito, chama-se cardiologia do esporte, que estuda tudo isso, mais a questão do anabolizante, de uma série de coisas que estão aí e que aí, com relação ao anabolizante, a gente precisa deixar claro que as sociedades das especialidades são extremamente contra essa utilização, tá certo? Porque a diferença da dose que é utilizada para hipertrofia é muito maior do que a dose de tratamento desses hormônios, quando a pessoa precisa de reposição desses hormônios. Então, assim, o risco ele não aumenta em soma, ele aumenta exponencialmente, ele aumenta multiplicando-se. Então, é muito perigoso para quem não precisa e faz uso. Para acelerar um processo de hipertrofia, por exemplo. Certo?
Então, as sociedades de cardiologia, de endocrinologia já se posicionaram contrária aí ao uso dessas substâncias. Mas o pré-treino, não. O pré-treino, dependendo do que for utilizado como pré-treino, né, ele pode não causar nenhuma modificação drástica no seu organismo. Vai lhe dar mais estímulo para aquela atividade, para aquele momento. Mas, como toda substância, precisa ser utilizado com cautela, com cuidado. E não adianta dizer assim, mas é natural, é aminoácido, é proteína, é cafeína, tudo substância natural, ou essa proteína é natural, esse aminoácido é natural, a taurina, não sei o quê. É tudo natural, não faz mal. Aí eu digo sempre aos pacientes, veneno de cobra é natural, está na natureza, está na cobra, mas não mata? Mata. Então nem tudo que é natural pode ser encarado como ausente de risco, certo? Então é preciso que a gente tenha muita atenção. Não estou dizendo, vou olhar de novo para você, não estou dizendo que não é para não usar. Eu estou aconselhando que antes de usar qualquer substância para performance de atividade física, consulte um médico, consulte um endocrinologista, consulte um cardiologista que tenha especialização e conhecimento na área de esporte, consulte um clínico que também tenha essa afinidade com essa área, ou um profissional da educação física que tenha um conhecimento adequado, e só faça uso daquilo que você tiver seguro ou que você receber segurança para fazer. Certo? Bacana. Voltando aqui para não esquecer, o morte súbita que você pediu para falar. Sim. Outro mito. Morte súbita. Toda morte súbita é infarto fulminante. Porque o que a gente vê de uma maneira geral nas divulgações quando acontecem é que morreu fulano de tal por infarto fulminante. Não é assim que a gente vê? Uhum. Nas redes sociais, na imprensa, em todo canto. Não é só aqui em Caicó, não. É no Brasil inteiro, eu não sei no mundo, porque eu não acompanho a imprensa mundial, não. Mas nem tudo que acontece de repente, nem toda causa de morte súbita é infarto. O infarto fulminante é apenas uma das causas de morte súbita. E a gente fala que o indivíduo teve morte súbita, aquele indivíduo que vinha aparentemente sem nenhuma doença e que, sem manifestar nenhuma queixa, tá aqui conversando de boa, não sei o que, passou mal e morreu, subitamente, certo? Não significa dizer que ele não tivesse alguma doença e não desconhecesse que tinha, tá ok? A gente precisa também colocar isso como um ponto importante na discussão. As doenças do coração, as doenças cardiovasculares, em uma grande proporcionalidade, essas doenças são assintomáticas. Elas não dão sintomas. Na maioria das vezes, o primeiro sintoma da doença já é o evento da morte súbita. O próprio infarto agudo do miocárdio pode acontecer uma única vez e o indivíduo não vai sentir dor no peito, não, vai morrer subitamente e a causa daquele indivíduo vai ser o infarto. Aí sim, a gente tem morte súbita com infarto fulminante. Né? Só para esclarecer, infarto agudo do miocárdio tem basicamente 5 tipos diferentes. Né? O tipo 1, que é o mais comum, que é o que tem a placa de gordura, que entope as artérias e tal e tal. O tipo que tem a morte fulminante, a morte súbita, é o tipo 3, né? E existem mais 3 tipos diferentes relacionados à cirurgia cardíaca, relacionada a procedimentos, essas outras coisas. Então, para diferenciar que existem vários tipos de infarto e o médico ele é capaz de, conduzindo aquele caso, conversando com o paciente, fazendo história clínica, examinando, chegar à conclusão de que tipo de infarto é aquele ali. Então, a morte súbita por infarto fulminante é apenas uma das causas. Um aneurisma, que é uma formação de uma artéria que dilata no cérebro, no coração, no rim, seja lá onde for. E o aneurisma cerebral, por exemplo, dependendo da localização, se ele se rompe, ele pode causar um sangramento muito grande no cérebro e pode levar à morte súbita. Né? Algumas arritmias podem se desenvolver de maneira súbita e levar à morte também. Então, eu acho que sim. Eu tenho um pensamento
E existem algumas condições que são hereditárias, que são transmitidas durante toda uma geração para uma descendência, né? E que às vezes não são diagnosticadas porque a gente não tem a oportunidade de investigar essas causas. Então, a gente sabe que o evento da morte súbita é um evento que é de muito sofrimento, de uma carga emocional muito grande, né? Para os familiares que estão envolvidos com aquela condição, daquele marido, daquela esposa, daquele filho, daquela filha, daquele irmão ou irmã que morreu de repente, né? Mas o ideal é que a gente tivesse uma investigação para todos os casos de morte súbita. Todo mundo que morresse de repente, sem uma causa aparente, fosse encaminhado para um serviço de verificação de óbito, né, para a medicina legal, e que essa investigação, essa autópsia, definisse a causa da morte. Porque uma vez definida a causa da morte e identificada uma causa genética, né, os outros descendentes do indivíduo que faleceu precisam ser acompanhados e tratados para evitar o mesmo fim, para evitar que sejam vítimas de morte súbita também. Então veja como é importante essa informação, né? As doenças de caráter genético também estão presentes e podem, muitas vezes, acontecer em vários membros da mesma família e, se não for diagnosticada e detectada, não vai poder ser prevenido, né? Então a gente precisa muito, muito dessa informação. Essa informação é fundamental. Só que a gente não tem acesso, né? Como eu falei, é uma situação, né, emocionalmente muito grave, de muito abalo, e que muitas vezes as pessoas chegam no hospital já com o paciente já morto, já falecido, em óbito, e a gente não tem aqui em Caicó, na região do Seridó, um serviço de verificação de óbito. Então, veja, uma situação dessa, a pessoa faleceu em casa, vai para o hospital, chega lá, o médico diz, não, eu não posso assinar o atestado de óbito, eu preciso, né, saber qual foi a causa da morte e tal, vou encaminhar para a verificação de óbito, aí só faz em Natal, aí vai transportar para Natal, aí chega lá em Natal, vai esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, para poder ter esse resultado e tal, e vai prolongar o sofrimento daquela família. Entendo perfeitamente essa parte, mas acho que uma das coisas que a gente poderia sugerir, a partir aqui desse programa, da nossa participação, por que a gente não vai, através das autoridades legais, né, e não solicita um serviço de verificação de óbito aqui para a região do Seridó? Né? Por que a gente não tem esse serviço aqui? E que a gente pudesse prontamente ter acesso a essa informação, né, no sentido de ter melhores dados de saúde pública, de prevenção de outros agravos, de outras mortes, de outras pessoas da mesma família. Então, acho que isso seria excelente para Caicó e para a região do Seridó. Bem, eu aprendi bastante aqui nesse nosso bate-papo, viu? Muita coisa aí, muito mito e verdade aí, né? Já sei que salva é salva. Certeza. O que eu queria falar agora com você, o que é que você acha que a gente deveria, que mensagem você deveria deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente fazer o encerramento? Rapaz, é difícil, né? Assim, do ponto de vista de saúde, né? Eu acho que prevenção. A palavra de ordem é prevenção. E é prevenção desde muito tempo. Eu me formei, eu estava na faculdade, já todo o movimento era para isso. Eu vou fazer 34 anos de formado e todo o movimento é para isso, né? E a gente tem um acesso à saúde hoje e, principalmente, o acesso à informação está aqui, que é que a gente está fazendo aqui agora, né? Isso aqui não existia há 20 anos atrás, né? Rede social não existia há 20 anos atrás, né? Acesso a você andar com um computador no bolso, como o celular, né? Quem conseguia comprar um computador, né, que era um móvel da casa, né, que ocupava uma sala, né, era caríssimo, né, não tinha internet. Depois do advento da internet, graças a Deus que as coisas melhoraram, tem melhorado muito, né? Aí é obrigação nossa fazer aquela velha filtragem, né, das informações, o que é que eu posso acreditar, o que não posso acreditar. Então, acho que prevenção e informação. Prevenção através da informação. Procurem pessoas que vocês acreditem, procurem sites das sociedades de especialidades médicas,
tenham cuidado com muito discurso que a gente ouve e vê. Instagram, YouTube, Facebook. A gente vê muita gente fazendo muito discurso. Com a minha estratégia, com o meu produto, você vai deixar de tomar seu remédio de pressão, o seu coração vai voltar a funcionar ao normal, porque os médicos recebem dinheiro da indústria farmacêutica para passar remédio que você não precisa tomar. Eu estou com 34 anos de formado, 33 já disse, né? Mais de uma vez, por sinal. E nunca recebi esse dinheiro da indústria farmacêutica, não. Eu estou achando que tem gente com dinheiro meu aí para me dar. Mas, até agora, zero. Isso é mito. Mais um mito. Que a indústria farmacêutica paga para o médico prescrever remédio sem necessidade. Mito de charlatanismo. Mito e charlatanismo. Quem fala isso, fala sabendo que está mentindo e fala com uma única intenção de lhe vender algum produto ou alguma técnica que só ele desenvolveu e tem, e que é mentira. Repetir aqui. Mentira. Não acredite. Tem muito charlatão, muito pilantra em rede social e na internet. Portanto, acesso à informação, ótimo. Crivo, filtro, faça o seu, crie o seu. Procure o médico, o profissional de saúde que você acredita e converse com ele sobre as suas dúvidas. Não vá na onda da maioria, não, porque sua mãe já dizia, você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, seja alguém especial. Muito bem. Depois de um carão desse... É grande, foi? Me empolguei. Foi mal, pessoal, desculpa. Mas é preciso. É verdade. Doutor, gostaria de agradecer grandemente aí por você ter aceito o convite e por ter participado, disseminado esse conhecimento que eu acho que é de grande relevância para tirar todas essas dúvidas, esclarecer para as pessoas que não tinham acesso à informação e deixar aí você dar suas palavras finais aí para agradecer. Pois é, mais uma vez agradeço a Vigo pelo convite, parabenizar pela estrutura, fantástico, pessoal, fantástico, estúdio, equipamento, fantástico. Caicó precisava desse espaço, né? Espero que isso seja muito bem utilizado por vários profissionais de várias áreas que realmente precisam comunicar alguma coisa, né? Em breve estaremos aqui, já temos um projeto em parceria com a Vigo, isso vai acontecer, segundo semestre de 2024, a gente se encontra nas redes sociais aí com o projeto envolvendo a Vigo. Muito obrigado, desculpe se eu me exaltei em alguns momentos, mas para o bem. É para o bem e foi intencional. Valeu, muito obrigado, pessoal. Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer, viu? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.